Olá, queridos amigos. Este é o nosso vídeo de número 9 da série Família e Homossexualidade. E desejamos que nossos vídeos façam bem a todas as famílias. Eu sou o pastor Watson Rocha e esta é a terapeuta Jane Rocha. Nós queremos hoje trabalhar a questão da Bíblia e da homossexualidade. Este é um assunto difícil, mas que queremos abordar com sinceridade e expor aqui a opinião que nós compartilhamos. E desta forma entendemos que a Bíblia deve ser interpretada. Nós queremos falar principalmente a todos aqueles que acreditam na Bíblia como sendo a revelação de Deus, a palavra de Deus para nós. Pessoalmente, nós seguimos a Bíblia, amamos o seu ensino, aquilo que ela diz, porque ela nos revela o nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, este vídeo tem o objetivo de trabalhar a Bíblia e a questão da homossexualidade, conforme nós temos tratado até aqui. Então, peço a você que também assista os nossos outros vídeos que já fizemos, a fim de que você tenha uma ideia completa daquilo que desejamos transmitir. Então vamos lá. Para os que acreditam na Bíblia, como é que fica a questão da homossexualidade? Eu quero, antes de ir à palavra, colocar aqui alguns pressupostos que eu acho importantes. Primeiro pressuposto. Toda a Bíblia, para nós, é a palavra de Deus, inspirada e infalível. Disso nós não temos dúvida nenhuma. Cremos na Bíblia como palavra inspirada de Deus, toda ela, Antigo e Novo Testamento. Segundo pressuposto, na revelação bíblica, Deus vai se revelando dentro da história e dentro de cada cultura. Foi assim a revelação bíblica. Veja, a Bíblia não apareceu, e apareceu um livro escrito. Não! Deus foi agindo na história, Ele foi falando aos seus profetas, aos homens que escreveram a Bíblia, e eles foram registrando conforme a época, a cultura e o povo que estavam vivendo. Percebe-se que foi um processo, né? Isso. Foi um processo suficiente para cada cultura, para cada povo, para cada momento, para cada contexto, processo. Exatamente, processo histórico e cultural. Ou seja, ao se revelar, Deus respeitou a cultura que o povo vivia. Por exemplo, quando eles entram na Terra Prometida, Deus dá algumas ordens, destruam alguns povos que estão ali. Por que Deus deu essa ordem? Dentro da cultura havia uma cultura de guerra, havia uma cultura de conquista. E é dentro dessa cultura que Deus dá a ordem. Também esses povos tinham se tornado muito pecadores, muito promíscuos dentro da terra, fazendo tudo que não agradava a Deus, abusando das pessoas, e Deus então lhes dá o castigo dentro daquela época, dentro daquele momento. Terceiro pressuposto, esta revelação de Deus que Ele deu dentro da história, ela se deu progressivamente, tá? Ela se deu progressivamente, e o auge desta progressão da revelação se chama Jesus Cristo. Jesus é o auge. Então, veja bem, Deus se revelou a Abraão, mas Abraão conhecia menos de Deus do que Moisés, que veio depois, a quem Deus também se revelou. Moisés conhecia menos do que Deus era e queria do que Davi, que veio depois. E Davi conhecia menos do que os profetas do Antigo Testamento. Então, veja bem, Deus vai se revelando gradualmente. E cada vez mais os homens o vão conhecendo melhor nesse progresso da revelação. Agora, quando chega em Jesus, chega no auge. O auge da revelação de Deus é Jesus Cristo. Depois de Jesus não tem mais o que Deus vai revelar. Chegou no auge.
havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Hebreus 1:1. Então veja, Jesus é o auge dessa revelação. Jesus mesmo disse: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que falam de mim. Então, houve um progresso na revelação, mas o auge dessa revelação é o Senhor Jesus. Quarto pressuposto: Jesus e seu ensino, sua vida e seu ensino, Jesus é a chave de interpretação de toda a Escritura, de toda a Bíblia. Ou seja, toda a Bíblia deve ser interpretada pelas palavras de Jesus, pela vida de Jesus. E isso é cristianismo. Ele é a chave e a base, né, de interpretação de toda a Escritura. Exatamente. Veja o caso, por exemplo, da mulher adúltera. Na lei de Moisés, que faz parte da Bíblia, está lá no Levítico, na lei de Moisés o adúltero deveria ser morto. Por isso levam aquela mulher, os adúlteros, né? O homem e a mulher, só levam a mulher, porque só matavam a mulher, né? O homem ficava livre. Mas pela lei de Moisés, os dois deveriam ser mortos, porque cometeram adultério. A mulher foi pega em adultério, é levada a Jesus. O que é que Jesus diz? Jesus diz assim: o Levítico é lei de Deus, Deus que mandou. Então cumpram o Levítico, cumpram a lei de Deus e matem essa mulher à pedrada, porque era o que o Levítico mandava. É assim que Jesus age? Não. Jesus diz a eles: quem de vocês estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Veja, na questão do pecado, Jesus equiparou todos os pecados. Eu não acredito que todos aqueles homens ali adulteravam. Talvez um ou outro adulterasse escondido, mas não todo mundo. No entanto, Jesus disse: ela adulterou, mas quem tiver sem pecado, atire a primeira pedra. Jesus equiparou todos os pecados quando falou de morte. Tá? Equiparou todos os pecados. E por isso eles foram embora. E quando ele pergunta à mulher: onde estão os teus acusadores? E ela falou: todos foram embora, Senhor. Ele disse: nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Então, a palavra de Jesus é superior, gente, a todo o Antigo Testamento e a toda a Bíblia. A palavra de Jesus, o ensino de Jesus, o Espírito que Jesus ensina é superior a tudo e a todos. E eu acho que aí tem uma dificuldade até de compreender a graça de Jesus, né? Compreender esse Deus gracioso que vem em Jesus. Porque se fica muito mais com esse espírito de acusação, de legalismo, né, de apontar, de ver só o pecado e não consegue ver o amor e a graça que Deus se revelou em Jesus. E todas as atitudes de Jesus, o comportamento dele em relação a pecadores foi gracioso e não foi acusatório. Uhum. Então, veja bem, um outro exemplo. Jesus disse assim: ouvistes o que foi dito, não matarás. Está lá no Antigo Testamento, Êxodo. Eu, porém, vos digo, vocês não devem odiar. Então, veja bem, há um mandamento, Jesus é que interpreta este mandamento, e na interpretação de Jesus se vai à causa que pode levar a assassinatos, ao matar. E a causa é o quê? O ódio. Então Jesus trabalha no quê? Na causa, no ódio, não apenas no efeito, como estava dado no Antigo Testamento. Então, o que eu quero dizer com esses 4 pressupostos é que Jesus e seu ensino é que vão orientar nossa interpretação de toda a Bíblia. E, com base nisso, vamos então aos textos que falam sobre homossexualidade e procurar entendê-los dentro do contexto da revelação na cultura na qual foram dados. Tá? Então vamos lá. O primeiro texto é o texto de Levítico, capítulo 18 a 22 e
capítulo 20, versículo 13. Então nós vamos ler os dois textos, porque eles dizem a mesma coisa. Tanto Levítico 18, 22, quanto 20, 13, só que o 20, 13 fala da penalidade desse pecado. Levítico 18, 22, vamos ler. Levítico 18, 22 está escrito: não se deite com um homem com quem se deita, não se deite com um homem como quem se deita com uma mulher, é repugnante. E Levítico 20, 13. Se um homem se deitar com outro homem como quem se deita com uma mulher, ambos praticam um ato repugnante. Terão que ser executados, pois merecem a morte. Muito bem. É muito claro aí a condenação de Deus de uma prática sexual homossexual. Homem não deve se deitar com homem, como se fosse mulher. É repugnante, é abominação diante de Deus. Muito bem. Vamos entender esse texto dentro da sua cultura. Eu vou me valer aqui desse livro Levítico, é um comentário levítico de Harrison, que é um autor conservador, um intérprete conservador e aqui com editoras conservadoras, Mundo Cristão e Vida Nova. Olha o que ele diz sobre esses dois textos de Levítico 18, 22 a 23. A homossexualidade era conhecida e praticada no Oriente Próximo como forma de satisfação carnal desde tempos muito antigos. Tais atividades entre indivíduos do mesmo sexo parecem ter desempenhado algum papel na adoração cultual mesopotâmica, conforme é sugerido pelos deveres dos sacerdotes, da deusa do amor e da guerra Istá. Estes sacerdotes, no entanto, talvez meramente se tornaram eunucos, a fim de servir a Istá, na maneira que era considerada apropriada. Os regulamentos de Levítico condenam certas aberrações achadas entre os egípcios e cananeus, que chegaram a divinizar a atividade sexual e atribuir o título de santas a prostitutas cultuais. Práticas sacro-homossexuais, ou seja, práticas homossexuais feitas dentro do templo para adoração de um deus, e a prostituição feminina dentro do contexto cultual eram provavelmente bem estabelecidas em todo o Oriente Próximo Antigo, antes de os israelitas ocuparem Canaã. A homossexualidade de uma variedade não religiosa tem pouca documentação nos textos da Mesopotâmia e, de modo geral, a legislação mesopotâmia prestava pouca atenção a qualquer tipo de homossexualidade, embora as leis da Assíria Média preceituassem a castração para um homossexual comprovado. Parece que os heteus não proibiam a homossexualidade, a não ser quando um homem violentava seu filho, ato este que era considerado um delito capital. Embora os egípcios antigos desaprovassem a pederastia, há algum motivo para pensar que ocasionalmente abusariam sexualmente de inimigos derrotados na batalha. Nos textos ugaríticos não há pronunciamento sobre a homossexualidade como tal, mas na vida religiosa cananeia, o prostituto masculino destacava-se com sua colega feminina. O que Harrison está dizendo? Que o homossexualismo era praticado nos cultos aos deuses, como forma de culto, assim como havia também a prática sexual com mulheres, heterossexual, como forma de adorar os deuses daquela época. Quando Levítico diz que homem não se deita com homem, em primeiro lugar, o Levítico quer condenar estes cultos idólatras que usavam a atividade sexual, tanto a hétero quanto a homo, como forma de adoração a Deus. Quer dizer, Deus não aceitava isso. Tá? Em primeiro lugar. Então, quando se diz aqui que homem não deve se deitar com homem,
tem esse lance do culto, da idolatria, o culto a um Deus, que também existia. E é interessante, nós lemos o 18:22. Olha o que diz o verso 21. Não oferecerás a Moloque nenhum dos teus filhos, fazendo-o passar pelo fogo, nem profanarás o nome de teu Deus, eu sou o Senhor. Ou seja, é no contexto de culto que essa prática é condenada por Deus lá em Levítico. Agora, também, dentro do povo de Israel, a prática homossexual ela era condenada por um outro motivo também importante. No Gênesis, Deus tinha criado homem e mulher para que eles se relacionassem sexualmente, frutificai e multiplicai-vos, e para que eles gerassem filhos. É a relação heterossexual que gera filhos. E principalmente no mundo antigo, que não tinha as novidades de hoje. Então, quando Deus dá essa ordem, o povo de Israel vai entender que a única relação válida é a relação heterossexual. Por quê? Porque gerava filhos. O mandamento de Deus era esse, multiplicai-vos. E ali, numa terra inóspita, precisava de que cada vez mais os homens se multiplicassem. Dessa forma, a homossexualidade era condenada porque não atendia, conforme Israel via, não atendia o mandamento original de Deus dado no Éden. Agora tem um outro lance aí, dentro disso. A prostituição, as relações homossexuais dentro dessa época, elas eram ligadas a abusos sexuais, principalmente de homens héteros. Ou seja, eram os homens héteros que dormiam também com outros homens. Eles tinham relações com suas mulheres e também abusavam de outros homens. Ou seja, toda relação homossexual naquela época era uma relação de gratificação de quem fazia, de quem perpetrava aquilo. E era sempre uma forma de abuso do outro, tanto que era feito de forma escondida. Era sempre de abuso do outro. Do não permitido, né? Do agressivo. Exatamente. Né? Para ter o seu próprio prazer. Exatamente. Não importa o outro, se o outro vai aceitar, conceder ou não, ele queria o prazer, de forma agressiva. Se alguém gostasse ou não dessa relação, isso não tinha nada a ver para a pessoa que praticava. O que ele queria era abusar do outro, era gratificar seus desejos, só isso, nada mais. Isso que a gente fala, que era bem animalesco mesmo, né? Exatamente. Num contexto assim, a gente quer o quê? Que a Bíblia diga que está tudo bem? Claro que ela vai dizer, é um pecado, porque atenta contra as outras pessoas. Era assim que era vivido dentro da cultura. Por isso a Bíblia condena. Uma outra questão aqui no texto de Levítico é o seguinte, se você olhar Levítico 18, é sobre a formação de famílias. Então, o texto começa primeiro dizendo que tipo de famílias não podem ser formadas. São aquelas que têm a ver com incesto. Por exemplo, pai ter relações com filha, filho com a mãe, irmãos, entre sogro e nora, entre cunhados, etc. Então, esses tipos de relações não podem formar famílias, são proibidas em Levítico 18. Aí vem essas outras proibições nas quais é a homossexualidade. Então, o que Levítico entende é o seguinte, não existiam e não poderia existir famílias com esse formato. Não existia naquela época, não existia naquela cultura. Então, elas eram proibidas como tais. Mas agora vamos para os textos do Novo Testamento. Há dois textos importantes que eu gostaria de tratar com vocês agora. O primeiro texto é Romanos capítulo 1, versículos 25 a 27. Então, Giane, pode ler. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas de serem criados
em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até as suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Muito bem. Esse é o primeiro texto. Qual é o contexto na qual Paulo fala, e tanto aqui quanto o texto de Coríntios que a gente vai examinar ainda? Qual é o contexto? Você está no mundo greco-romano, dominado por Roma, na qual, presta atenção, havia muito desvio sexual errado, muito, tá? Muita orgia, muita prostituição, os imperadores viviam em orgias, era um negócio meio horroroso esse mundo greco-romano na qual Paulo e os cristãos dessa época viviam. A promiscuidade era normalizada. Né? Exatamente. Nessa época, veja bem, fora de Israel, a homossexualidade era bem vista. Ela não era considerada moralmente errada. Ela era bem vista. Por exemplo, os filósofos de algum tempo antes, daquela época áurea, Aristóteles, Platão e outros, muitos deles, além de terem suas mulheres, famílias, filhos, eles também tinham um rapaz com o qual se relacionavam sexualmente. E isso era considerado normal, isso não era considerado um pecado ou algo imoral. Era algo normal. Ele queria satisfazia com o rapaz, embora tivesse sua família. E era isso que acontecia. As relações homossexuais eram vistas como normais e eram usadas para gratificação, preste atenção, de homens héteros. Para gratificação deles. Então eles usavam suas mulheres e usavam também rapazes. Era assim. Agora, em Israel não, Israel nunca aceitou isso. Mas era assim o mundo greco-romano. É nesse mundo, para esse mundo que Paulo está falando. Então veja o que Paulo está dizendo agora. Paulo diz no 26 que Deus os entregou a paixões infames. Agora, esse Deus os entregou não está só aqui no 26. Está também no 24. Por isso Deus entregou nas concupiscências de seus corações a imundícia, de um modo geral, a tudo que era errado. Está também no verso 28, olha. E assim como eles rejeitaram o conhecimento de Deus, Deus, por sua vez, os entregou a um sentimento depravado, para fazerem coisas que não convêm. Aí Paulo, quais são essas coisas que não convém que eles faziam? E que era normal na sociedade daquela época? Injustiça, malícia, cobiça, maldade, inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, e vai aí um monte de coisa errada. Veja, Paulo coloca todos no mesmo nível, inclusive aqui os atos homossexuais que eram feitos. Ele coloca tudo isso para mostrar que se vivia numa situação de orgia, numa situação de promiscuidade sexual. Isso era normal para todos eles. Aí Paulo, voltando aqui, Paulo diz no verso 26, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no que é contrário à natureza. A gente não sabe o que é que Paulo está dizendo aqui. A gente não sabe se ele está falando da homossexualidade feminina, ou se ele está falando, por exemplo, das relações serem relações anais, ou se ele está falando de uma outra coisa em relação às mulheres. Em relação às mulheres. A gente não sabe bem, mas a gente sabe que era uma coisa que era praticada naqueles dias e Paulo diz que era detestável, que era pecado. Aí vem o texto, agora sim, da homossexualidade masculina. Esse é dito com clareza. Tá? O das mulheres a gente não sabe bem a que Paulo se referia. Nesse uso contrário à natureza. Dos homens, sim.
Semelhantemente, verso 27, também os varões, aí homens, sentido masculino, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, com o varão, cometendo torpeza. Olha o que está acontecendo naquela cultura. Homens héteros, deixando o uso natural da mulher, ou seja, a relação sexual com uma mulher, que é o natural, diz Paulo, o que eles fizeram? Eles se inflamaram de desejos, olha o negócio da gratificação do desejo. Eles se inflamaram de desejos e cometeram torpezas homem com homem. Ou seja, aí é uma relação homossexual, sem dúvida nenhuma. Tá? Mas quem é que está promovendo essa relação homossexual? Um homem hétero com outro homem. Vocês estão entendendo? Não tem aqui, por exemplo, uma família de homossexuais, né? Um casal de nós vamos ver juntos. Não, isso não existe. O que há aqui é orgia, promiscuidade de héteros que usam homens. Eles também têm suas mulheres, mas eles deixam suas mulheres de lado para terem relações homossexuais. Você está entendendo o contexto? O contexto é um contexto de orgia. O contexto é um contexto de promiscuidade, de gratificação sexual. Você quer que Paulo chame isso de quê? Se não de pecado. E está certíssima, a Bíblia está certíssima em tudo. Nesse contexto, é pecado. Porque é só gratificação sexual, é só promiscuidade. E desrespeito ao outro. Né? Isso, o desrespeito ao outro. Nesse contexto é o quê? Pecado. Claro que é. Outro texto. 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículos 9 a 11. 1 Coríntios 6, 9 a 11. Jane, pode ler? Uhum. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. E o 11? Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus. Muito bem. Veja, aqui você tem os injustos que não herdarão o reino de Deus. No meio deles, aí você tem idólatra, adúltero, ladrão, etc. No meio deles você tem na minha tradução, efeminados e os sodomitas. As palavras no texto grego, que é o texto original do Novo Testamento, são malakos. Malakos é geralmente traduzido e entendido como o homossexual passivo, aquele que é efeminado. Tá? E você tem os arsenocoités. Arsenocoités é formado de duas palavras no grego. Arseno, que significa homem masculino, e coités, que é coito, relação sexual. Então, os que fazem coito com homens. Homens que fazem coito com homens. Então, aí é mais entendido e traduzido como o homossexual ativo. Tá? Por isso que na tradução de Jane tem o passivo e o ativo. Porque são duas palavras no texto grego. Tá? Então, numa relação sexual, um faz o papel de mulher, homossexual, um faz o papel de mulher, outro papel do homem. Os dois tipos são condenados aqui por Paulo e são colocados juntos com os outros. Por quê? Por que os dois tipos estão junto com esses outros? E Paulo diz, os injustos não herdarão o reino de Deus. Porque no contexto daquela época, as relações homossexuais
eram feitas, presta atenção, por heterossexuais que se aproveitavam de homens. Claro que alguns homens eram de fato homossexuais, eles sempre existiram em toda a história, eram de fato, e alguns deles, pode ser, que gostassem daquela relação. Outros, pode ser, que se sentissem abusados naquela relação. Mas as relações eram relações de abuso, em todos os casos. Você não tem aqui famílias, casais de homossexuais que agora vão viver juntos. Não. Você só tem abuso, só tem abuso. Você só tem a falta de amor, de responsabilidade com o outro. É só usar o outro para eu descarregar meus fluidos, meus sêmens, minhas paixões. É isso que está existindo nesse mundo. Portanto, presta atenção aqui. Quando a Bíblia aponta a homossexualidade, veja bem, os atos homossexuais como pecados, a Bíblia está certa. Agora, ela está certa dentro do contexto em que ela foi escrita. Lembra que a revelação respeitou as culturas? Lembra disso? Do pressuposto? Então, a Bíblia, ela está certa quando ela diz que relações homossexuais são relações pecaminosas, porque naquele contexto de vida, relações homossexuais, todas elas eram abusivas, eram para gratificações de gente heterossexual. Não tinha nada de casal gay, não tinha nada de família gay, não tinha nada disso. Era apenas aproveitamento do outro, abuso do outro. A Bíblia chama isso de pecado. E outra coisa, quando a gente hoje diz que uma família gay, casais gays, que quando eles vivem corretamente, eles estão corretos diante de Deus, nós aqui não estamos dizendo que todo comportamento homossexual é correto. Nós não dizemos isso, nunca falamos isso. Porque tem comportamento homossexual que é errado, que é pecado, continua sendo pecado hoje. Quais são esses? Aqueles nas quais há abuso. Como era pecado no tempo de Paulo, o abuso do outro, por ato, por relação homossexual, ainda hoje é pecado se a relação homossexual for um abuso. Simplesmente seja do hétero outro. ou seja homo, né? Exatamente, quer hétero, quer homo. É pecado. Então, continua sendo pecado hoje, se for abuso. Se for abuso. Então, vamos aqui para a nossa segunda parte. Então, o que eu quero que você veja? Quando a Bíblia diz que relações homossexuais são pecaminosas, eu quero te dizer que a Bíblia está correta. Mas eu quero te lembrar também que a Bíblia está falando a seu contexto. Ela não está falando do contexto de hoje, porque mudou. Ela está falando do seu contexto. No seu contexto, elas são pecaminosas. Mas vamos ver então o que mudou, e você vai me acompanhar para você ver a minha interpretação e julgue você se eu estou certo ou se eu estou errado. A Bíblia condena então os atos homossexuais daquele tempo, porque eram todos atos de abuso, eram todos atos de aproveitamento, eram todos atos na qual se menosprezava o outro. O outro era uma coisa, o outro era um objeto, o outro era usado para a satisfação sexual de alguns que eram héteros, inclusive. Então, isso é condenado dentro da Bíblia e é chamado de pecado. Mas, veja bem, a Bíblia foi escrita no primeiro século e o antigo e séculos anteriores. Hoje estamos no século XXI. O que é que mudou? Presta atenção. Mudou que agora nós temos uma cultura
garantida por direitos, e isso é pela melhora no entendimento da humanidade, nós temos uma cultura de direitos nas quais pessoas que são homossexuais, porque é uma condição delas, elas podem ser homossexuais sem medo de serem presas ou mortas ou abusadas. Elas podem ser homossexuais, elas podem gostar de outras pessoas, no caso, se ela é uma mulher, ela pode gostar de outras mulheres, ela pode namorar com essa mulher e ela pode, por amor, se casar com essa mulher. E casando-se com essa mulher, ela pode ter filhos, naturais ou adotados, não importa, mas ela pode ter filhos e ela pode formar uma família. 2 mulheres com seus filhos formando uma família. Na atual sociedade isso é possível. Na atual sociedade, com esta formatação que eu expliquei, você pode ter o amor entre as 2 pessoas regendo essas relações. Algo que é interessante, o direito ele não trabalha fora da ciência, o direito trabalha dentro da ciência. Se o direito chegou a estabelecer essa legalidade para essas uniões homoafetivas, é porque a ciência pesquisou e tem pesquisado e tem visto que é uma condição, como nós já trabalhamos em outro vídeo. Exatamente. Então, você tem hoje, veja bem, não o quadro de orgia do século I, quando Paulo escreveu. Você tem hoje uma condição na qual pessoas se amam, se casam, e as leis já permitem o casamento homoafetivo, normal, como qualquer casamento heteroafetivo. Você tem a condição da formação de famílias assim, baseadas no quê? Em orgia, em abuso? Não, baseadas no amor que um tem pelo outro. Assim como um casal hétero forma família baseada no quê? No amor de um pelo outro. Tá? Essa é uma condição que não existia nos tempos bíblicos. E por que a gente chega a essa situação hoje? Presta atenção. Por respeito, inclusive, não só, mas inclusive as palavras de Jesus, as ações de Jesus. Porque Jesus, quando esteve nesse mundo, o que ele falou? Amai-vos uns aos outros, amai vossos inimigos. Jesus falou que as pessoas deveriam ser respeitadas. Jesus falou que os fracos deveriam ser amparados. Jesus abençoou as pessoas. Jesus fez elas viver melhor. Jesus não permitiu que uma mulher adúltera fosse morta por causa do seu adultério. Então, quer dizer, pelas palavras e pelos atos de Jesus, contribuíram para a gente chegar numa sociedade assim, que respeita as pessoas, que respeita aquilo que as pessoas fazem, que faz com que, se as pessoas agem por amor, tá bem, pode viver tranquilo em família. Então, preste atenção, foi o próprio Evangelho de Jesus que nos levou, na progressão da vida humana, nos levou à situação que nós temos hoje. Tá? Agora, alguns vão dizer, bom, então quer dizer que hoje uma família homossexual está dentro dos padrões de Deus, quando Deus dizia lá no Antigo e no Novo Testamento que as relações homossexuais eram pecado. Hoje, essa vida em família faz com que as relações homossexuais homoafetivas dentro dessa família, elas sejam então normais diante de Deus? A resposta é sim. São normais sim. Diante de Deus sim. Por quê? O que é que rege as relações nessa família homoafetiva? O amor. O que é que rege as relações heteroafetivas na família heterossexual? O amor.
É o mesmo sentimento, é a mesma atitude, é o amor. Eu diria, Watson, que hoje muitas famílias de homoafetivos, eles são mais exemplos de que algumas famílias héteros na igreja, que não respeita o cônjuge, que agride o cônjuge sexualmente, que quer ter relação na vontade dele, não respeita a vontade do outro. Isso aí, eu acho que existe muito. Uhum. Aí você vai dizer, como muitos dizem, mas aí então a cultura, que é a cultura de hoje, a cultura que vai regular a Bíblia? Não é a Bíblia que deve regular a cultura? E eu digo para você que, veja bem, os princípios da Bíblia é que devem regular a cultura. E os princípios maiores da Bíblia estão em consonância com essa situação. Quais são os princípios maiores da Bíblia? O que é que Jesus falou? Qual é o principal mandamento a ser obedecido por todos nós, segundo Jesus? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se um casal gay se casa, se eles vivem cuidando um do outro, fazendo bem um ao outro, se eles têm filhos e cuidam bem desses filhos, se eles amam esses filhos, se eles, no passar do tempo, vivem bem, vivem assim, um amando o outro, um ajudando o outro, você chama isso de quê? Se não de amor. E não é isso que Jesus diz? Ame o seu próximo como a você mesmo. Não é o maior mandamento, junto com amar a Deus? Então, a situação cultural, quando ela é vivida, ela obedece à Bíblia, mas ela obedece aos mandamentos superiores, aos princípios da Bíblia. Não, preste atenção no que eu vou dizer, não há mandamentos específicos para aquela época, em que não existiam famílias gays, em que não existia amor dentro de um casal gay. Era só aproveitamento do outro, era só abuso. Você está entendendo? Não é que a cultura muda a Bíblia, não. É que entendemos a Bíblia a partir de seus valores maiores. E não de suas especificidades culturais. As especificidades culturais passam. Os princípios que Jesus ensinou, esses permanecem. Não é Jesus o auge da revelação de Deus? Eu vou continuar aqui. Eu vou te dar um exemplo de algo que na Bíblia é pecado e para nós não é mais. Sábado. Lá, o quarto mandamento dos 10 mandamentos, está nos 10 mandamentos, está dito lá, guarda o sábado. Descanse nesse dia, guarda o sábado. Aí, hoje os cristãos de uma maneira geral, claro que há grupos aí que guardam o sábado, mas de uma maneira geral, os cristãos guardam o sábado, que está escrito lá no Êxodo e no Levítico, o mesmo lugar que eu li, o mesmo livro, onde tem aquele negócio contra as relações homossexuais, está lá também escrito que se deve guardar o sábado, que faz parte dos 10 mandamentos, que é uma obediência a Deus. Agora, hoje, quem guarda o sábado? A não ser pequenos grupos. A grande maioria de cristãos trabalha no sábado, faz o normal no sábado, tudo mais. E aí? Quer dizer, lá era pecado você desobedecer o sábado. Teve um homem que foi morto lá porque estava trabalhando no dia de sábado. Lá era pecado, castigado. Hoje não é mais. Por que mudou? Porque quando você vai em Jesus, olha Jesus é sempre aquele que define a revelação de Deus. Quando você vai em Jesus, o que você ouve? Jesus disse assim, àqueles que queriam guardar o sábado, é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Para Jesus não tem esse negócio de um dia santo. Para Jesus, todos os dias são santos, desde que você faça o quê? O bem. Se você fizer o bem, todo dia é santo. Não tem mais um dia especial. Não é nem sábado nem domingo. Todo dia é dia de fazer o bem, segundo Jesus. É dia de amar. Então, era um mandamento lá. Hoje não é mais. Outro mandamento. Na época de Paulo, lá em 1 Coríntios 11, ele mandou que no culto as mulheres que não tivessem cabelo comprido usassem um véu.
Eu pergunto para você, a maioria dos cristãos, quando vai cultuar num templo, as mulheres de cabelo curto usam algum véu? Não. Por que não usam? Aí, esses mesmos que dizem, nós temos que obedecer aquele mandamento que está escrito em Levítico, como igualzinho hoje, estes mesmos dizem assim, não, aquilo é daquela época. Hoje não, hoje a mulher pode ir de cabelo curto e adorar a Deus no templo, não tem problema nenhum. Aquilo é daquela época. Então veja bem, para algumas coisas era daquela época. Para essa questão do mandamento contra relações homossexuais na Bíblia, não, vale para sempre. Vocês estão entendendo? O que eu quero dizer é que não. Conforme a cultura, certos mandamentos da época não valem mais. E o que é que vale então? Os princípios maiores da Bíblia, que é o princípio do amor, acima de tudo. Tem outros também, da justiça, da paz, da alegria, que a cultura é que vai dizer que algumas coisas na Bíblia são pecado e outras não são. Por causa, veja bem, não é aleatório, é por causa dos princípios maiores da Bíblia. Princípios de respeito, de justiça, de amor, de tratar o outro como igual. Você está entendendo isso? E isso é algo muito importante. Esta é a diferença quando a gente lê no texto de Coríntios, quando mostra lá os homossexuais passivos e os ativos estão junto com outros grupos, ladrões, bêbados, adúlteros e outros grupos. Porque hoje, se essas pessoas vivem uma vida de amor e de família e de casamento, porque hoje nós, eu e Jeane, não consideramos pecado isso? Por quê? E os outros para nós continuam sendo pecados. Por quê? Por um fato muito importante. Porque nessa nova situação o que rege é o amor. O amor entre as pessoas. Nessas outras continua sendo o quê? Abuso. Ou alguém quando adultera é porque está fazendo isso por amor à mulher dele. Ou alguém quando rouba está fazendo isso por amor à pessoa que está roubando, que está assaltando. Não é para benefício próprio? Então, gente, o amor, conforme Jesus ensinou, Jesus é a revelação última de Deus. A palavra dele define tudo em relação a tudo que a Bíblia diz. O evangelho dele define. É o amor que serve como norma para a gente dizer uma família homossexual, homoafetiva, é tão boa quanto uma família heterossexual na presença de Deus. E, ao viver de uma forma homoafetiva, eles são homoafetiva responsável, amorosa, eles são tão agradáveis a Deus quanto uma família hétero, nas mesmas condições, também o é. Também o é. É assim que a gente enxerga a questão da Bíblia e da homossexualidade. Portanto, para nós, e seguindo a Bíblia, não há pecado em alguém sentir-se na condição de homossexual. Para nós não há pecado quando duas pessoas homoafetivas se conhecem, se amam, se casam e formam sua família. Para nós não há pecado, por causa disso que nós falamos. Deus abençoe a todos, julgue você aquilo que nós dissemos aqui e que a graça de Deus acompanhe sempre você. Só lembra uma coisa, isso a Bíblia nos ensina também. Respeite sempre a opinião do outro. Respeite sempre a vida do outro. Que Deus a todos nos abençoe e abençoe todas as famílias.